Ok, todos acompanharam a final ontem no Brasil? Então os jovens estiveram aqui na igreja, depois eram jovens para assistir juntos, João. E aí eles ficavam na dúvida se podiam orar ou não pelo Brasil. Né? Pelo Brasil. E aí a conclusão é que assim, não, vamos misturar as coisas, vamos orar. Deu no que deu. Na Argentina eles oraram. Aqui vocês não oraram. Devia ter orado. Devia ter orado. Lá na Argentina tinha uma igreja orando por eles. Aqui já disseram que não precisava. E deu o que deu. Bom, mas para quem viu o jogo ontem, viu que alguns jogadores do Brasil, não vou citar nomes, não vou deixar ninguém ofendido, porque eu sei que tem gente que gosta, mas tem a arte de desaparecer, ficar invisível em momentos de finais. Né? É impressionante, né? Parece que no ano final vai jogar com 1-2 a menos, né? O pessoal some, assim, meio invisível. E na mensagem de hoje nós vamos falar exatamente sobre algo invisível. Mas algo invisível que se torna visível. Existem algumas coisas assim na nossa vida, né? De algo invisível que se torna visível. Por exemplo, o vento, você não vê o vento. Consegue ver o vento. Mas ele pode se tornar visível desde que passe um vendaval no meio da sua casa, na sua rua, você vai ver no outro dia como... Você vai ver o vento bem visto ali, pelos efeitos que ele traz. Eu lembro quando ainda, a primeira e única rede social que eu tive na vida, que foi o Orkut. Alguém já não lembra? Eu tinha uma comunidade no Orkut que chamava 23 de março eu sobrevivi. Porque, se minha mãe lembra bem, lá em Piracicaba, né, quando ainda era solteiro, teve um 23 de março famoso lá, que foi o pior vendaval que já aconteceu em Piracicaba. Né? A gente saía do dia 24, depois na rua ali, era impressionante mesmo. Era notícia já uma árvore em pé. Né? De tão assim, estrago que fez. Outra coisa que você não vê muito é a eletricidade, né? Assim, mas põe o dedinho na tomada para ver se não está lá, né? Talvez você não vê tanto assim no dia a dia, mas é só pôr o dedo na tomada que você vê. Mas isso são os efeitos de algo que é invisível. Mas tem maneiras também de ver algo que é invisível e ver mesmo a coisa. Por exemplo, o vento, a gente não vê, o ar, não vê. Mas eu lembro quando eu gostava de Fórmula 1, também na época que era bom assistir Fórmula 1, que era mais gostoso assim, eu lembro que eu ia, meus tios estavam assistindo comigo e falavam assim, ó, tá vendo aquele negocinho na asa do carro? Agora só quem lembra de Fórmula 1 vai saber o que é isso, né? Tinha uma câmera que pegava os carros de frente, eu não sei se tem ainda hoje, porque faz muito tempo que eu não assisto. Mas tinha uma câmera que pegava o carro de frente e nas asas traseiras do carro saía dois coisinhos brancos assim. Ele falou, você tá vendo aquilo lá? Eu falei, o que é aquilo? Ele falou, aquilo lá não existe. Porque não é que existe, aquilo lá é o vento. Mas é alguma coisa que eles explicavam para mim, que eu não entendia nada na época, né? Que é alguma coisa que faz com que você consiga ver o vento ali na asa. Depois você pergunta para o engenheiro, vai explicar para você por quê. Mas você conseguia ver o vento ali na asa traseira do carro. De alguma maneira dá para ver. Onda sonora é a mesma coisa. Dependendo da onda que você põe água assim na frente, né? Você vê ela tremendo ali, você consegue ver alguma coisa assim. É assim também com o nosso Deus. A Bíblia vai afirmar algumas vezes que Deus é espírito. Deus é invisível. Deus não é visto. Não é como pegar e falar assim, ó, tá aqui, ó. Você está vendo o nosso Deus. A Bíblia afirma isso. Por outro lado, a Bíblia mostra que, de algumas maneiras, e João vai nos mostrar duas, essa mensagem é uma delas, na outra foi lá no seu Evangelho, Deus pode tornar visível ao ser humano. Abram lá então em 1 João, que é a carta que nós estamos abordando. Chegamos reta final do capítulo 4, tem mais um estudo para terminarmos o capítulo 4 e depois só o capítulo 5 para terminarmos esta carta. Aqui estamos tratando desde fevereiro. Acho que na verdade é o último domingo de janeiro, tratando a carta de 1 João. Na última mensagem nós vimos os versículos 7 até o versículo 10 e hoje veremos do versículo 11 até o versículo 16. 1 João capítulo 4, versículo 11 até o versículo 16, o texto diz assim, acompanhem nas suas Bíblias. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado
aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Assim como o William orou, nós clamamos para que Deus nos ajude aqui no entendimento deste texto. Como já era de se esperar, se você está acompanhando a série desde o começo, você já espera 2 palavrinhas para iniciar a pregação. Filhinhos ou amados. Então você já espera. Tem um amados aí, você sabe, vai vir uma nova mensagem, uma nova pregação. Porque é assim que ele vai pontuando os parágrafos deles, vocês perceberam, né? Então foi assim lá na primeira mensagem do capítulo 4, versículo 1, amados, versículo 4, filhinhos, versículo 7, amados, versículo 11 novamente, amados. Esse intercâmbio dessas 2 palavras, mostrando que quem é filho de Deus, os filhinhos, embora ele se tenha mais assim, dizendo os meus filhos na fé, né, aqueles que eu evangelizei, são também amados, tanto por Deus, como ele deixa bem claro na carta, inclusive nesse parágrafo, como também pelo próprio autor. João está dizendo, vocês são meus filhos na fé, vocês são meus amados. Vocês são filhos de Deus, e por isso Deus os ama. Ele vai deixar bem claro isso. Então, no versículo 11, mais uma vez, ele inicia com amados, e mais uma vez, para deixar a gente assim, sabe, bem, isso na cabeça mesmo, bem assim, para nunca mais esquecer disso, mais uma vez, João vai usar a mesma frase que ele já falou por 4 vezes na carta, e agora vem a 5ª vez. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Lembra que quando ele usa a expressão visto que Deus assim nos amou, ele está se referindo ao que ele falou um pouco antes. Você lembra, né? Você não pode assistir o Produto Ficar Feliz, né? Aqui, o pessoal das mídias sociais, podem assistir lá no canal do YouTube e nas outras redes, que eu não sei todas que tem as mensagens, mas tem lá, assista lá. Mas se você lembra, é no que consiste, no que é definido, no que é exemplificado o amor de Deus, que é um amor muito prático, porque foi o próprio envio de Jesus Cristo para nos salvar e nos redimir. Ele vai usar a palavra propiciação, né, que é desviar a ira de Deus. Então, desta mesma maneira, do mesmo modo sacrificial que Deus nos amou, mandando Jesus Cristo, nós também devemos amar uns aos outros. Mais uma vez, aquela palavrinha que já apareceu aqui na carta, eu lembro que eu expliquei, vai aparecer outra vez. Este devemos amar uns aos outros é que nós estamos em débito. É um dever mais do que a obrigação, é um dever de dívida. Não é que você é obrigado a fazer alguma coisa, é que você está devendo, você precisa, você está com crédito negativo. Então não é uma simples obrigação, você está devendo alguma coisa. Vão te cobrar um dia isso. Então, como Deus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Nós estamos em dívida, não com Deus, embora sim. Mas nós pagamos essa dívida com Deus, entre aspas assim, amando os nossos irmãos. Nós devemos amar os nossos irmãos. Assim como Deus nos amou, esse amor sacrificial em Cristo, então é assim que nós devemos pagar a dívida, também nos sacrificando em prol dos nossos irmãos. Isso tudo que ele está fazendo a transição do parágrafo anterior para isso que ele vai falar agora. Por quê? Olha o versículo 12 que é interessante. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Essa afirmação pode ser estranha para você, se você conhece um pouco da Bíblia. Porque, como assim ninguém jamais viu a Deus? Tem textos na Bíblia que falam que pessoas viram a Deus. Tem textos que falam assim, pessoas inclusive com medo, e falam assim, eu vi Deus face a face, e medo até de morrer, porque quem via realmente a Deus, né, as pessoas tinham essa consciência, o judeu tinha essa consciência de que se ele visse a Deus, ele ia morrer. Tamanha a grandiosidade, a magnitude de Deus, a glória de Deus. E ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus. A gente pode pensar em várias histórias, vários personagens do Antigo Testamento que viram Deus face a face, conversaram com Deus. O texto bíblico fala isso claramente. Aliás, tem um texto
em que Moisés quer ver um pouco de Deus, assim, né? E aí Deus fala para ele, ó, você não pode me ver, tal, mas eu vou passar e você vai ver as minhas costas. Só atrás. Bom, então ele viu as costas de Deus, ele viu assim, né? Passando, assim, né? E como que Deus não pode ser visível? Isso porque quando ele está, vocês vão ver em todo o parágrafo, que João está falando aqui sobre a Trindade. Não só aqui, no capítulo 5 ele vai falar também sobre a Trindade, ele já falou várias vezes isso, de Deus enviar seu Filho e o papel do Espírito Santo. Então quando João usa Deus aqui no 1 João, ele está se referindo não a Deus como Trindade, mas a Deus como Deus Pai. A primeira pessoa da Trindade que envia a segunda pessoa, Jesus Cristo, e com a obra da terceira do Espírito Santo em nossos corações, nós podemos crer em toda essa mensagem. E aí, de fato, Deus Pai é invisível. A única pessoa da Trindade que é passível de ser vista é a pessoa de Jesus Cristo. Então é bem provável que todas as pessoas no Antigo Testamento que viram Deus, Abraão conversou com Deus. Abraão, chegaram 2 anjos e Abba com ele, o Senhor ali conversando com ele. Sara fez até um bolinho para ele. Rapidinho ali, fez um bolo, matou um cordeiro bem rápido ali, né? É como fazer as receitas anteriormente. Primeiro matava o animal, não tinha açougue. Então você, prepara o cordeiro, prepara um bolo bem rapidinho ali. Imagina se assar rápido, não passado. Então, bem rapidinho, de jeito bom mesmo, né? Bem rapidinho. Aí os 2 anjos vão para Sodoma, né? Gomorra, libertar Ló e falar para ele. E Abraão fica lá conversando com Deus. E se tiver 50 justos ali, né? Negociar com Deus, tentando preservar a vida de Ló, nem que estava naquela cidade. E se tiver 10 justos, e vai. Então, assim, todas estas aparições que nós temos no Antigo Testamento, na verdade, é a pessoa de Jesus Cristo, que também é Deus, obviamente. Então, ele também é chamado de Deus nas Escrituras, porque é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Mas toda vez que a Bíblia se refere a Deus Pai, fala que Deus é Espírito. E por isso ele não é passível de ser visto. Por isso que ninguém jamais viu a Deus, Deus Pai. Mas João vai mostrar que há 2 maneiras de Deus, mesmo ser invisível, Deus Pai, ser visto. A primeira está lá no seu Evangelho. Lá naquele prólogo, né, o início do seu Evangelho, se você der uma olhada ali para o capítulo 1 de 1 João, ele vai mostrar a primeira maneira que Deus pode ser visto. João. João? Não, João. É a primeira maneira no Evangelho de João. A segunda maneira em 1 João. João capítulo 1, no versículo 18, ele vai repetir exatamente essa mesma expressão. Ninguém jamais viu a Deus. Capítulo 1, versículo 18, do Evangelho de João. Ninguém jamais viu a Deus. Mas, porém aí, o Deus unigênito, não pode ser contraditório, né? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Então esse Deus unigênito que está junto ao Pai, então a primeira referência, ninguém jamais viu a Deus, é o Pai. Mas há um Deus, embora não são 2 deuses, há um Deus unigênito, que é o único Filho de Deus, lembra que eu expliquei o que é unigênito na outra mensagem? Há esse Deus unigênito que torna o Pai conhecido. Esta é a primeira maneira pela qual Deus pode ser visto por aí. Então, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Há um episódio interessante na vida de Jesus, né, quando os discípulos chegam para ele e falam assim: mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. Mas a gente só quer isso. A gente só quer ver o Pai, só um pouquinho. Você viu o Pai, pronto. Aí o que Jesus fala? Vocês estão há 3 anos comigo, não viram o Pai ainda? 3 anos vocês estão caminhando comigo, porque todo aquele que me vê o Pai. Deus é Espírito, Deus é invisível, Deus Pai é invisível, mas Jesus Cristo, eu torno o Pai conhecido, todo aquele que me vê o Pai. Então o Filho é a expressão exata do ser de Deus. Deus Pai é invisível, mas quando as pessoas olhavam para Jesus Cristo, mesmo a maioria não sabendo, e até os discípulos, né, por causa dessa pergunta, eles estavam vendo Deus encarnado, que torna Deus Pai conhecido. Mas aqui na sua carta, em 1 João, João vai mostrar uma segunda maneira.
pelo qual Deus pode ser visto também. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Aí parece que o assunto muda. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Parece que não tem muita conexão, né? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, parece que ele volta a falar do que ele estava falando anteriormente. Porque João está mostrando uma segunda maneira pela qual as pessoas podem ver Deus. As pessoas podem ver Deus por meio de Jesus Cristo, e as pessoas podem ver a Deus por meio da igreja, por meio das nossas vidas, por meio da nossa prática, da nossa convivência, da nossa comunhão. E isso é visto aí fora por causa do amor mútuo que existe entre nós. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E aí é neste sentido que o final do versículo faz sentido. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Essa palavrinha aperfeiçoado é assim, ele se torna completo. É estranho, né? Porque Deus nos ama. Mas há uma maneira em que este amor com o qual Deus nos ama, ele se torna pleno, completo. Quando nós pagamos a dívida, vamos assim dizer, deste amor de Deus. Quando nós amamos os outros. Então nós somos recebedores deste amor, mas este amor se torna completo quando eu entendo que Deus não me ama para eu simplesmente ficar lá me gabando na minha casa, falando assim, nossa, Deus me amou. Não, Deus me ama para que eu possa também então amar o próximo. E quando eu entendo isso, o amor de Deus ele é aperfeiçoado, ele se torna completo, ele se torna cheio. Você pratica aquilo para o qual o amor de Deus te alcançou. Foi para isso que ele te alcançou. Para você poder amar os outros. Então, João está dizendo, ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, consequentemente, embora ele fale, Deus vai ser visto pelo mundo. Agora, lembra que nós sempre temos que voltar para aquela mensagem que eu dei a definição de amor na Bíblia, porque senão as pessoas vão falar assim, nossa, aqueles crentes estão apaixonados uns pelos outros. Aliás, no começo da história da igreja, olha como a definição é importante. No começo da história da igreja, a ceia era chamada da festa ágape, porque era a festa do amor, a festa ágape. É a festa em que celebrávamos o amor de Deus, né? A igreja lá, a igreja primitiva, celebrava-se o amor de Deus. Os romanos, vindo isso, falaram assim, festa do amor? Aí os cristãos da igreja primitiva foram acusados de reuniões para orgias. Por quê? Por uma cabeça de um pagão como um romano, festa do amor, você fala aí fora e fala assim, vamos fazer uma festa do amor? Fala uma balada, chega numa balada e fala assim, vamos fazer uma festa do amor? O que você acha que as pessoas vão pensar? Por isso que definir é sempre importante. Então essa comunidade de amor que se ama não é um sentimento, não tem nada a ver com um relacionamento sexual, como muita gente imagina. Este amor é o amor sacrificial de Deus por nós. Do mesmo jeito que Jesus Cristo abriu mão da sua glória e se entregou por nós, nós também abrimos mão do nosso conforto, do nosso dinheiro, do nosso tempo, para se sacrificar em prol do outro. Eu acho interessante quem já teve essa oportunidade de prestar socorro para alguém no hospital que não seja da sua família, tudo, mas seja da igreja. É impressionante o testemunho disso, né? E geralmente abre portas de conversa para aqueles pacientes que estão do lado, que falam assim, gente, quanta gente vem ver esse cara, quanta gente está com essa pessoa, quanta gente, de onde surgiu tudo isso? Lembro que quando a Aline ficou um dia com a dona Jair lá no hospital, né, que precisava ficar à noite lá com ela, né, teve a oportunidade de falar para a pessoa do lado, assim, impressionantemente, assim, de onde surgem essas pessoas, né? Que passam a noite inteira, deixam lá 3 filhos para o marido sozinho em casa, nossa, meu, deixa lá a noite inteira o marido dando banho, cuidando de 3 crianças, e vai passar a noite com uma senhora lá no hospital. A pessoa não fica assim, de onde surge esse povo? Quem que faz isso? Né? Quem que abre mão de um dinheiro que estava guardado tudo para ajudar o outro e fala assim, está aqui. Quem já pôde ajudar ou já precisou ser ajudado, sabe o impacto que isso causa na sociedade. É este amor. E a Bíblia está dizendo que quando nós fazemos realmente isso,
Lembra aqueles exemplos que eu dei naquela mensagem, né? Eu lembro de uma vez que aconteceu exatamente isso, né? Nós chegamos domingo da igreja e chegamos, fomos almoçar no Pai da Lindo lá, e aí estávamos iniciando o grupo aqui ainda, acho que não era nem igreja, era de sábado, porque era o pessoal que estava lá da clínica, lá no começo daquele grupo. Nós chegamos, quando a gente chegou, colocou a mesa, tocou o telefone pra gente, um casal brigando, precisando de ajuda, e a gente olhando para aquela mesa toda quentinha, assim, pensa assim, sabe, domingo, assim, a comida quentinha em cima da mesa, e o casal precisando de ajuda. Ainda bem que eu sou eu você. Ainda bem que não era você, né? Quando o mundo vê isso daí, fala assim, quem faz isso pelo outro? Quem abre mão de um fim de semana, para estar aqui na igreja, para se interessar pelos outros, para cultuar a Deus? Quem faz isso hoje em dia? Pensa bem. Pensa bem. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ver a Deus. É assim que elas veem a Deus. O próprio Jesus prometeu isso. Quando Jesus estava lá no Evangelho de João também, se você não quiser abrir, pessoal, muito bem, se quiser abrir lá em João capítulo 17, teve um trecho em que Jesus estava orando, e ele ora por si mesmo, depois ora pelos seus discípulos, depois ora por nós. A minha oração, versículo 20, não é apenas por eles, os discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, nós. O Evangelho chegou até nós cremos por causa da mensagem dos discípulos. E aí o versículo 22 diz assim, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Deus está falando assim, quando eles forem um realmente, um só corpo, uma só família, e pela sua família você se sacrifica, você mostra amor pela sua família, quando eles entenderem essa unidade que existe entre o corpo de Cristo, o mundo vai saber que Deus enviou seu Filho ao mundo, ou seja, vai tornar Deus conhecido e vai saber que o Senhor me amaste como amaste seu povo também. Então uma maneira de tornar Deus conhecido, embora ninguém jamais viu a Deus, é justamente a pessoa de Jesus Cristo é uma maneira que veio aqui tornar Deus conhecido, e a segunda maneira é por meio da igreja. É isso que mostra, que Lucas quis mostrar. Com o seu evangelho ele mostra Jesus Cristo evidenciando Deus Pai. O livro de Atos, que foi escrito por ele também, como a igreja evidencia a Deus aqui neste mundo. E tanto Jesus Cristo como a igreja, que é a continuidade do ministério de Jesus Cristo aqui, está aqui neste mundo para tornar Deus conhecido. Você pensa qual é o grande objetivo da sua vida? É glorificar a Deus e torná-lo conhecido neste mundo. É isso que nós temos que fazer com tudo que nós fazemos no dia a dia. Então, nesta primeira mensagem, nessa primeira etapa da mensagem de hoje, o que João está mostrando para a gente é o amor e as suas consequências. A consequência do amor é tornar Deus conhecido neste amor mútuo que existe entre nós. Agora ele vai mostrar de uma segunda consequência, que é a permanência. Aí você fala, mais uma vez essa palavra vai aparecer. Vai, não só uma vez, mas várias vezes ela vai aparecer aqui. Porque, mais uma vez, João está mostrando para os seus leitores que eu posso ter a certeza da vida eterna, a segurança de que eu tenho a vida eterna. E a segurança da minha vida eterna, quando Paulo orou aqui, nós somos salvos e seremos sempre salvos, sim, porque há esta certeza de uma vida eterna. Nós recebemos a vida eterna e não receberemos a vida eterna. Nós já ganhamos a vida eterna. Ela começa aqui, como João vai deixar claro no capítulo 5, mais para frente. E para isso, essa questão da permanência é importante para João. João está querendo dizer, você quer trazer algum conforto para o seu coração e saber que você ainda é um salvo, porque muitas vezes o nosso coração nos prega peça, você permanece na fé, você permanece no amor de Deus, você permanece nas doutrinas, você permanece na igreja, você permanece. Se você permanece, ótimo. Você permanece lutando contra o pecado, você permanece em busca da santidade, você permanece, ótimo. Uma das provas, por isso que essa palavra é tão importante para João. Então no versículo 13 ele vai dizer assim, sabemos que permanecemos nele, e ele em nós. Lembra de João capítulo 17, né?
Não é à toa que é o mesmo autor, e eu já disse lá na primeira mensagem, se alguém lembra, né, se alguém vai lembrar disso, de que a carta da 1 João é uma expansão justamente de João capítulo 13 e 17, que é o discurso do Senado. Ó, Brenda, agora na sua cabeça, não duvido que você lembra. Estou concordando. Você está concordando. Okay. É uma expansão daquele discurso do cenáculo de Jesus Cristo, de João capítulo 13 até o 17. Então, assim como ele já citou essa ideia de o amor mútuo faz Deus conhecido, ele vai citar exatamente aquela ideia da permanência mútua. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós. E o motivo disso, porque ele nos deu, mais uma vez, do seu Espírito. Ele já falou isso no capítulo 4, lembra? Do Espírito Santo que nós recebemos, que é a garantia, o nosso selo, é o nosso penhor. Quem tem o Espírito Santo é salvo, quem não tem o Espírito Santo não é salvo. E ponto final. Porque o Espírito é a garantia de que de fato nós permanecemos nele. Agora, o Espírito Santo não é só a garantia. O que João vai mostrar aqui é que o Espírito Santo é essencial para diferenciar esses dois grupos de pessoas que ele está distinguindo aqui desde o começo da sua carta. Olha o que ele diz no versículo 14. Ele diz assim, ó, vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Lembra que esse plural, vimos e testemunhamos, ele está falando desde os apóstolos, que de fato eles viram e testemunharam a pessoa de Jesus Cristo. Talvez muitos dos seus leitores não tivessem tido esse privilégio, ou ainda eram muito novinhos, criancinhas, quando Jesus Cristo estava aqui. Mas ele falou assim, ó, nós vimos e testemunhamos. Aí você pergunta, você poderia entregar para o João? Uma multidão viu. Um monte de gente testemunhou. A Bíblia fala que numa multiplicação, depois comeram mais de 5.000 homens, lá fora mulheres, era muita gente. Uma multidão dando com Jesus, todo mundo viu. Muita gente viu. Os romanos viram, os gregos fizeram até uma audiência com ele no Rei João, capítulo 12. Assim, muita gente viu. Mas não é esse viu que João está falando. É o viu que só é possível pelo Espírito Santo. O Espírito Santo difere alguém que vê, alguém que ouve, alguém que fala assim, ei, já vi isso tantas vezes, ei, já ouvi essa mensagem tantas vezes, mas alguém que vê e ouve de uma maneira diferente. De uma maneira que isso faz sentido para a pessoa. João está dizendo, assim, ó, e nós vimos e testemunhamos pelo Espírito. Não é um ver como todas as pessoas veem, mas é um ver. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso sabe a diferença que existe quando às vezes a gente ouve o Evangelho, e tem uma maneira, um dia que a gente ouve de uma maneira diferente, parece que a gente ouve e estava aqui sempre. Como Agostinho diria, né? Beleza tão bela que estava dentro de mim e eu lá fora a procurar. Né? E eu procurando, e estava aqui o tempo todo, estou ouvindo. Mas parece que o Espírito faz algo em nós, abre o nosso entendimento e a ficha cai. E tudo começa a fazer sentido para as nossas vidas. Então, este vimos e testemunhamos. Agora, o que o Espírito faz as pessoas verem e testemunharem? Olha que interessante. Em primeiro lugar, que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então, a primeira coisa que o Espírito faz em alguém é entender a necessidade de um Salvador. Tem gente que olha para o mundo e acha que está tudo bem. Está tudo tranquilo. Mas tem alguma coisa errada no mundo? Não, está tudo bem. Ainda mais aqueles que acham que tudo que a gente está vivendo está superando o passado, estamos progredindo para um futuro melhor e a humanidade um dia vai conquistar a sua grande... A senhora fala assim, não, está tudo bem, estamos avançando. Olha, tecnologia avançando, a medicina avançando, o que está de errado no mundo? Os valores, a gente acha que os valores estão avançando. Tem gente que acha que a gente está rompendo barreiras passadas e começando com valores novos e melhores. E tem gente que acha que está tudo bem. Mas vem o Espírito e faz com que a gente entenda que o mundo precisa de um Salvador. Que as coisas não estão bem. Uma coisa está errada no mundo. Aliás, uma coisa não. Tudo está errado no mundo. Desde Gênesis 3, quando o pecado entra, você olha para a educação, ela precisa ser redimida. Você olha para a política, ela precisa ser redimida. Você olha para a filosofia, ela precisa ser redimida. Você olha para todos os âmbitos. Você olha para a família, você olha para tudo e fala, as coisas precisam ser redimidas. As coisas não estão certas. As pessoas fazem pelo motivo errado, as pessoas fazem da forma errada, e muitas vezes não enxergam. Porque é o Espírito que faz com que a gente veja que o mundo precisa de um Salvador. As coisas não estão certas.
Por outro lado, o Espírito faz que ele entenda que não é qualquer Salvador. Então tem gente que acha que se vira um político aí que ele banca, que ele gosta, não, se ele traz essa pessoa, quer seja direita, esquerda ou a terceira via, famosa terceira via agora, que promete, né, no ano que vem, que vai dar o que falar. Então assim, se for o 17 lá, ou 13, ou uma terceira via, o negócio resolve. Não vai resolver, não vai resolver. Pode tirar essa cavalinha da chuva, eu sei que pode ser o seu político preferido, é aquele que eu gosto, mas não vai resolver. Porque o que o mundo precisa não é de um salvador político. O que o mundo precisa é entender que Deus enviou o seu Filho. É entender que Jesus Cristo redime todas as coisas. Não quero dizer também que tanto faz quem entra aí que as coisas vão ser igual. Não, lógico que não. A gente não pode ser também tão tapado a ponto de interligar. Então entra qualquer um aí que tanto faz. Não, não é tanto faz não. Claro, a gente vai falar muito disso ano que vem, política, eleições, nós vamos tratar desse assunto. Então não é tanto faz. Mas por outro lado, a gente não pode ser ingênuo de achar que o mundo precisa de um grande líder mundial. O mundo precisa de um grande presidente. O mundo precisa de Jesus Cristo. E o Espírito Santo faz entender isso. Então as pessoas que o Espírito Santo ainda não abre o olho, acham que um dia vai surgir alguém que vai resolver os seus problemas. Algum líder, ou se trocar o chefe da sua empresa, ou se ele deixar de ser funcionário do negócio. Não sei, alguma coisa vai melhorar. Se alguma coisa acontecer assim, parece que a vida dele vai começar a fazer sentido, ele vai... Não, e as coisas vão... Aí vem o Espírito Santo e fala assim, ó, amigo, como você não entender que Deus enviou Jesus Cristo para ser o seu Salvador, as coisas vão melhorar. E melhorar não é as circunstâncias melhorar, é você melhorar. É o seu entendimento em relação a tudo isso melhorar. É você entender que mesmo que o mundo não melhore do jeito que nós gostaríamos que melhorasse, os valores cristãos, as pessoas fazendo, se amando desse jeito, do jeito que a Bíblia fala, mesmo que isso não acontecer, ainda assim tem uma vida eterna que me aguarda quando eu vou estar diante do meu Salvador para todo sempre, desfrutando daquilo que eu tanto anseio desfrutar nesse mundo. E daquilo que eu tanto luto para estabelecer neste mundo, mas que só vai ser real, só vai ser pleno quando eu tiver no céu. Mas este Espírito que está em nós faz com que a gente veja testemunho de uma maneira diferente. Que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. E aí esse do mundo é muito interessante porque não é só o meu Salvador. Não é assim, ó, nós aqui temos esse Salvador. Mas as pessoas lá do Oriente têm outro Salvador. A política tem outro Salvador. A educação tem outro Salvador. Não, é o Salvador do mundo. Só Jesus Cristo pode dar jeito nessa bagunça que nós vivemos em todos os lugares. Em tudo aquilo que a gente vive. Só Jesus Cristo pode redimir todas as coisas. Então nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. O Espírito então nos ajuda diante disso, olha o versículo 15, não só a ver e testemunhar, mas a confessar. Se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Por exemplo, como ele volta, né? Então assim, Deus vai permanecer na pessoa e ele em Deus, pelo Espírito. O Espírito te capacita a entender quem Jesus é, a necessidade de um Salvador e a crer nele e a confessar publicamente. E se você fizer isso, aí a engrenagem volta. Você permanece em Deus e Deus em você. E você permanece em Deus porque ele te deu o Espírito. O Espírito te capacita a isso. E se você fizer isso, capacitado pelo Espírito, você permanece em Deus. Esta grande engrenagem de 1 João, que faz tudo fazer sentido. Então é o Espírito que capacita alguém a não só ver e testemunhar, mas depois de ver e testemunhar, ele confessa. Confessar, a palavra confessar é concordar. Homologel, é dizer a mesma coisa. Homo de igual e logel é o verbo grego para falar, né? de fala. Então você fala a mesma coisa, você concorda. Então a Bíblia fala e diz assim, há um só Deus, você concorda, confessa isso. O homem pecou lá em Gênesis 3:15 e o pecado afetou toda a humanidade. Eu concordo. Até a natureza sofre por causa do homem. Eu concordo. Até as coisas que nós vemos como entidades, né, políticas, eu concordo. Com isso. Cristo é o único que vai vir e vai pisar, já veio, pisou a cabeça da serpente na cruz. Eu concordo com isso. Cristo é o único que vai redimir. Cristo é o Filho de Deus que perdoa os nossos pecados. Eu concordo. Isso é confessar publicamente. Mas tem pessoas que chegam domingo na igreja e fala assim, eu confesso só no domingo à noite, quando eu estou com
exemplo. Mas aí eu chego no meu trabalho segunda, aí parece que a chave muda. Você já não confessa mais. Você já não crê mais naquilo. Por isso que João fala dessa permanência. Leite, que jeito que é a sua crença? Você crê que Jesus Cristo pode te dar um bom culto só no domingo à noite? E chega domingo, na segunda de manhã, seu trabalho já não é como um cristão? Seu trabalho já segue as regras do mundo? Seu trabalho segue a publicidade do mundo? Seu trabalho segue o padrão de comportamento de um chefe do mundo e não de um chefe cristão? De um funcionário do mundo e não de um funcionário cristão? Como que é o seu dia? Aí você vira um marido que já não é mais cristão, é o marido da segunda-feira. Aí você vira uma esposa que já não é mais a esposa do domingo à noite, é a esposa da segunda-feira, que é outra esposa. Que confessar é esse? Nós temos que confessar e permanecer nessa confissão. Então o Espírito nos capacita a ver e testemunhar que o mundo precisa de um Salvador, que o Salvador é Jesus Cristo, somente Ele. E não só a entender isso, mas a confessar publicamente. E não é à toa que João escreveu essa palavra. Porque ele sabe que entre nós é fácil confessar. Se a gente chegar aqui depois, né? Quando eu chego mais cedo, o cafezinho, vocês perceberam que não sai, né? A gente precisa colocar isso aqui oficial, deixar alguém assim, para chegar às 6 da tarde e fazer um cafezinho, porque assim, né? Aí eu termino tudo e falo assim, ó, tem um cafezinho aqui esperando. Aí eu, não tem. Era para ter um café ali, mas não tem, né? Então, mas a gente vai resolver isso, porque aquela tem que estar cheio. Mas vai terminar aqui, putz, vai conversar com as pessoas e falar assim, você acredita em Deus, acredito, estou aqui domingo à noite, podia estar fazendo toda outra coisa, acredita em Deus. Vai encontrar essa pessoa sem dúvida. Porque é confessar publicamente. Não é confessar aqui no particular, no âmbito da igreja. Ah, mas eu vou chegar na minha faculdade, no meu trabalho, vou ficar falando com os caras. Não corre, os caras vão achar meio esquisito. Como assim? É confessar publicamente. É chegar na sua empresa, se você é dono de uma empresa, ou se você é funcionário, e falar assim, ó, a partir de agora, nós seguiremos as regras cristãs aqui na empresa. Talvez as pessoas falem, mas a gente não vai enriquecer desse jeito, porque todo mundo que borda o sistema enriquece. Não tem problema. Meu objetivo não é enriquecer, o objetivo é glorificar Cristo e torná-lo conhecido. Se Deus quiser que a gente enriqueça desse jeito, ótimo. Se Ele não quiser, pagando as contas dele, tá bom demais. É isso que eu sempre sou um cristão. O maior objetivo é isso, é confessar Cristo publicamente, é torná-lo conhecido neste mundo. E é o Espírito que vai te capacitar a isso. Então ele fecha, ele amarra isso, né, dizendo, aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. No versículo 16 ele termina, amarrando mais ainda, voltando para o tema do amor que ele iniciou o parágrafo, dizendo, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Como nós conhecemos esse amor? Pelo Espírito que nos capacita a fazer todas essas coisas e permanecer em Deus. É assim, é pelo Espírito que nós conhecemos este amor e confiamos neste amor. E agora vem a grande afirmação dessa parte do primeiro João. Lembra que a primeira afirmação na primeira parte é Deus é luz. Lembra daquela afirmação que norteou toda aquela primeira parte? E a segunda parte agora, ele diz, Deus é amor. Toda essa discussão de João sobre amor, sobre amar uns aos outros, só faz sentido porque Deus é amor. Assim como toda a discussão da primeira parte de um crente andar em luz e não andar nas trevas, só faz sentido porque Deus é luz. Então um cristão que tem comunhão com Deus que é a luz, anda em luz, na luz e não nas trevas. Um cristão que tem comunhão com Deus que é amor, anda em amor, tanto a Deus quanto ao próximo, porque Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E a minha oração é para que Deus de fato nos ajude a permanecer neste amor. Você vai chegar aqui no domingo que vem. Espero que você venha. Alguns a gente vê durante a semana, quinta-feira, sábado, João, mas escola de calças de férias, né? Mas você vai chegar aqui no domingo que vem. Eu espero que você chegue no domingo que vem, olhando para essa semana e dizendo assim, graças a Deus, pelo Espírito que me capacitou a confessar Cristo publicamente essa semana.
a permanecer no amor de Deus. A não só vir domingo aqui e dizer assim, eu amo a Deus, eu sou um crente, estou aqui na igreja, mas a permanecer, a continuar neste amor, a continuar nesta confissão, a continuar nesta crença e a confessar a Cristo publicamente. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Que Deus abençoe. Amém? Amém.